Bom dia, telespectadores. Este é o programa Juntos da Convenção Batista Paranaense. E nessa manhã, o tema que está para nós entendermos e pensarmos tem o seguinte título: Transformação. Jesus Cristo transforma água em vinho. Eu quero ler com vocês o texto bíblico que registra o primeiro sinal que aponta para Jesus e quem ele de fato é: Deus conosco. E para uma melhor e contextualizada compreensão, quero ler o texto bíblico na versão da nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. O texto deste acontecimento está apenas no Evangelho de João, capítulo 2. Eu quero ler agora do versículos 1 a 12. E assim nos diz: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Mulher, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Porém, meu prezado telespectador, antes de comentar o texto e extrair dele preciosas lições que ele tem para nossas vidas, é importante salientar que a palavra grega do texto original do Novo Testamento é semeion, e que significa sinais. Jesus fez ali, na cidade de Caná, o seu primeiro sinal, ou marca, ou operação divina, ou como se fala hoje, um token, ou o que nós gostamos de chamar milagre. Como cremos que Jesus Cristo é Deus, então toda palavra e gesto e ação de Jesus é um milagre. Pensemos na contextualização histórica. As bodas de Caná, festa de casamento onde Jesus transforma água em vinho, conforme disse anteriormente, é o primeiro sinal ou milagre de Jesus. A cidade de Caná ficava na região da Galileia, grande região ao norte de Israel. Segundo os historiadores, é bem provável mesmo que a vila de Caná da Galileia não exista mais, como a maioria das cidades e dos vilarejos citados na Bíblia. Vamos pensar nesse maravilhoso texto bíblico em 3 relevantes aspectos. O primeiro aspecto: as bodas ou festa de casamento. Jesus, seus discípulos e sua mãe foram convidados para uma festa de casamento em Caná. Durante a festa, o vinho acaba e sua mãe o avisa. Não obstante, Jesus lhe responde: "Mulher, não é preciso que a senhora me diga o que eu devo fazer? Não é chegada a minha hora?" Note que Jesus não menciona mãe, e sim mulher.
uma clara demonstração de que Maria não estava ali como sua mãe, mas como sua discípula. Maria, por sua vez, ordena que os empregados façam o que Jesus manda. E Jesus determina que os empregados encham de água 6 potes de pedra que haviam ali. Cada pote suportava 80 a 120 litros, em média 100 litros. Depois Jesus mandou que tirassem um pouco da água e levassem ao dirigente da festa. E eles levaram ao dirigente e ele o provou e viu que era vinho. E após ter provado e aprovado o vinho, o dirigente da festa foi ter com o noivo e a parabenizá-lo por não ter feito como era de costume, servir antes o vinho bom e depois o inferior quando os convidados já tinham bebido bastante. Começa aí, então, a demonstração da natureza divina de Jesus. E é importante entender o significado deste sinal ou deste milagre. Jesus Cristo realizou muitas maravilhas por onde passou. E por causa disso, muitos creram nele. A Bíblia Sagrada registra vários dos milagres realizados por Jesus: cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando, endemoniados sendo libertos, pessoas mortas sendo ressuscitadas, tempestade sendo acalmada, saciando também a fome de 9.000 homens em 2 ocasiões de multiplicações de pães e peixes. E aqui a pergunta surge para você, meu prezado telespectador. Você acredita mesmo em milagres? Conta-se que um mineiro de carvão se converteu. Seus amigos acharam graça dessa situação e ficaram tirando onda dele. Sabe, aquele bullying que os convertidos sofrem? Pois é, ele bebia muito e não acreditaram na conversão dele. Ô Carlos, você acredita que Jesus virou água em vinho naquela festa? Perguntaram para ele. E Carlos respondeu, olha, não sei se Jesus realmente virou água em vinho naquela festa, mas eu sei que na minha casa ele virou cachaça em comida na mesa. Qual a maior prova de milagres? A transformação da vida dele. Porque eu acredito nos milagres de Jesus. Você acredita? Eu acredito por causa dos milagres que ele fez em minha vida. Foi isso que o Carlos falou para os seus colegas. Não vi Jesus virar água em vinho. Não o vi transformar 5 pães num banquete para 5.000 pessoas. Mas eu o vi converter um homem violento, revoltado e vingativo numa pessoa que até seus velhos amigos diziam: só Deus pode ter feito isso. Há pessoas violentas, corruptas, entregues a todo tipo de paixão e vícios. Jesus as transformou. Elas acreditam em milagres? Elas acreditam em transformação? Acreditam sim, porque elas viram milagres nas suas próprias vidas e podem provar com isso para todos aqueles que o cercam. E a pergunta continua, meu prezado telespectador. Você acredita em milagres? Vários comentaristas da Bíblia ainda sustentam certa dúvida sobre o significado principal deste milagre. Se foi literal ou uma alegoria espiritual. Na verdade, ao ler esta passagem da Bíblia Sagrada, ela me faz lembrar de uma outra passagem, ou seja, as bodas do Cordeiro, está lá no Apocalipse, capítulo 19. Festa que ainda não aconteceu e está devidamente registrada no livro revelador de Apocalipse, o último livro da Bíblia. De certo, podemos aplicar em nossa breve mensagem 2 principais lições. A primeira é que Jesus está presente onde é convidado. E a segunda é o fato de o próprio Jesus colocar Maria respeitosamente na posição de sua discípula antes de ser a sua mãe, visto que, a partir dali, o seu ministério se inicia aqui na Terra. A participação efetiva de Jesus Cristo na festa de casamento em Caná, prezado telespectador, confirma a aprovação de Deus quanto à união matrimonial entre um homem e uma mulher. Embora esta festa não tenha acontecido num templo onde geralmente a igreja se reúne,
Ela ocorreu numa casa com a presença real do Senhor Jesus Cristo, que fez e faz a diferença. Os seus discípulos foram as testemunhas oculares do sinal, esse sinal divino ou do milagre. Inclusive Maria, a mãe terrena de Jesus, que marcou para sempre a vida dos noivos. Todo casamento deve ter a participação ativa da pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, não apenas na festa, mas em sua continuidade. Na comemoração havia uma necessidade urgente. Era costume judaico prolongar festas de casamento por até uma semana, e se o vinho acabasse antes da solenidade, seria uma vergonha para a família do noivo. Os judeus da época tinham o vinho e o pão como alimentos principais e diários. Não seria surpresa se houvesse um mal-estar entre os convidados por causa da falta da bebida. Jesus, então, provê o novo e bom vinho. Podemos considerar a provisão do vinho aqui como a restauração da alegria. No sentido espiritual, podemos dizer que a festa das bodas de Caná tem relação com o casamento da igreja, com o Senhor nas bodas do Cordeiro. E, evidentemente, a restauração da alegria que começa a se desenhar na ressurreição de Jesus. Como diz lá no Apocalipse 19:7, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas. Que tipo de vinho? É uma pergunta que sempre se faz. Talvez você se pergunte, e o vinho que veio da água transformada por Jesus era embriagante? Bem, a resposta para essa questão é que a palavra vinho encontrada na Bíblia Sagrada foi transliterada de forma genérica, ou seja, não detalhadamente. Mas podemos compreender o real sentido das palavras verificando vários outros textos bíblicos que o tempo aqui não dá para lermos a cada um, mas, por exemplo, nos seus próprios contextos. Gênesis capítulo 40, Deuteronômio capítulo 11, 2 Crônicas 31, Provérbios 3, Isaías 16 e assim por diante. Se analisarmos cada um desses versículos conforme seus respectivos contextos, percebemos claramente que se trata de vinho não fermentado, ou não embriagante, ou ainda suco de uva, teoricamente, base de alimento diário. Da mesma forma, contextualizando as passagens seguintes, descobrimos seu real sentido. Por exemplo, em Gênesis capítulo 9, Provérbios capítulo 20, também o capítulo 23, nós percebemos esse seu real sentido. Por outro lado, a Bíblia, na sua honestidade, fala dos males do vinho fermentado e embriagante e alerta contra o abuso deles, conforme está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Entendemos que, se os convidados deram a perceber que o vinho que Jesus mandou servir era o melhor, suave e não embriagante, em comparação com o que fora servido antes, torna-se evidente que ambos os vinhos não eram alcoólicos. Todavia, não quero entrar em polêmica sobre o tipo de vinho, se fermentado ou não fermentado, se embriagante ou não embriagante, visto que esse ponto não é o mais importante neste acontecimento. Eu quero chamar a sua atenção para esse segundo aspecto dessa transformação, quando Jesus transforma a água em vinho. Esse segundo aspecto é quando o vinho acaba. Infelizmente, por causa das nossas transgressões, a Igreja de Cristo vem permitindo que o vinho se acabe e as nossas alegrias em Cristo tenham um fim. Praticamente não se ouve mais pregações sobre a cruz de Cristo, a renúncia que todo pecador deve fazer a tudo para seguir a Jesus Cristo, e de forma incondicional. E quase ninguém mais se alegra com isso. Então o comércio, por causa disso, por causa desse afastamento, tem invadido os templos, também os nossos corações. Uma mensagem de egoísmo tem tomado conta de vários púlpitos. Muitos têm aprendido com falsos pregadores, falsos pastores, e barganham ou tentam barganhar com Deus, através de mensagem de prosperidade material, e isso tem causado uma grande divisão nas igrejas.
A palavra de Deus, através de mensagem profética de Isaías, afirma que o vinho acabará. Diz lá no capítulo 24, versículos 7 a 13, vou ler algumas partes na Nova Versão Internacional. O vinho novo vai-se, e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. Nas ruas clamam por vinho. Toda alegria chegou ao fim. Assim será na terra entre as nações. Quando isto acontecer, haverá forte clamor por vinho, como Maria fez. Mas por causa dos nossos pecados, Jesus dirá: que tenho eu convosco? Estranhando aquela que deveria ser a sua noiva. Muitos estão agindo como a mãe de Jesus achou que deveria agir, inculcando ordens ao Senhor por achar que era maior do que ele. Muitos estão levando oferendas à pessoa errada. Mas quero chamar a sua atenção para um terceiro aspecto dessa mensagem da transformação: o transbordar do vinho novo. Não obstante, a palavra de Deus também afirma que haverá uma nova chance. E conforme nos exorta o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, de 15 a 17, uma parte do texto diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando isso acontecer, ou seja, quando houver arrependimento e obediência ao Senhor, verão o milagre de Deus acontecer, a transformação do vinho. Vinho melhor do que o do princípio da festa. Meu amigo, meu irmão, deixe o Senhor Jesus Cristo fazer transbordar na sua vida o vinho novo de alegria. Agora, concluindo esta mensagem da transformação, quero dizer para você, meu prezado telespectador, nos tempos finais, já se aproximando da volta de Cristo, e esse tempo está chegando, a Igreja de Jesus Cristo estará cheia do Espírito Santo, que encherá de alegria e gratidão pelo sacrifício de Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, pela sua noiva, que é a sua igreja. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Haverá um transbordar como nunca, e o nome que é sobre todo nome será outra vez adorado em todo o universo. Entretanto, participarão deste novo vinho apenas os que estiverem cheios do Espírito Santo. A água que estava nos potes antes de ser transformada simboliza o Espírito Santo. Está lá, já lemos em João capítulo 2, versículo 7. E os potes representam cada um de nós, seja de barro, terra, pedra, etc. Isto é, coisa insignificante. Jesus fará com que o Espírito Santo de Deus seja mais do que apenas água dentro de nós, conforme podemos ler essa promessa na palavra do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Então, cabe uma pergunta final. Como está a sua vida com Deus? Como pote cheio do Espírito Santo? Eu, pessoalmente, quero estar pronto e participar das bodas do Cordeiro. E você? É tempo de se preparar. Se quer a transformação para a sua vida, é tempo de deixar que Jesus Cristo seja Salvador e domine plenamente a sua vida como Senhor. Prepare-se. Deixe o Senhor Jesus Cristo encher a sua vida do poder e da unção do Espírito Santo, para que a alegria do Senhor domine todo o seu viver e esteja pronto para a sua volta. Jesus Cristo está voltando. E que Deus o abençoe nessa rica
e mais importante decisão na vida, ou seja, ter o seu nome escrito no livro da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, meu prezado telespectador, quando você deixa Jesus encher a sua vida, o Espírito Santo, que é aqui representado pela água, realmente vai encher a sua vida. Aí você tem a Jesus como seu único e bom pastor. E quando falamos em pastor, nos lembramos dessa palavra do Senhor Jesus e que você pode tê-la no seu coração, no Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Mencionei há pouco que estaremos juntos os salvos, os convertidos, do banquete do Cordeiro. E no Salmo 23 já está se falando disso. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, Senhor, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. As bodas do Cordeiro estão preparadas para todos aqueles que têm a sua vida cheia da graça do Senhor Jesus Cristo. Seja você, como lembra, aquele pote e receba essa água, essa transformação de vida, e a água ou derramar do Espírito Santo esteja dominando plenamente a sua vida. Tenha certeza que, tendo a Jesus Cristo como seu Senhor, o verdadeiro pastor, o seu nome será escrito no livro da vida. E se você já o tem escrito no livro da vida, porque um dia o aceitou como seu único Salvador e Senhor, viva a sua vida já transformada na presença, andando nos caminhos do Senhor, alegrando o Espírito Santo de Deus com todo o seu modo de viver, de falar e de agir. Que Deus o abençoe ricamente nesse caminhar na presença do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e bom pastor. Agora, esse é o momento final. Vamos colocar-nos diante de Deus em oração. Vamos fazer essa prece ao Senhor. Você pode dizer assim: ó Deus amado, aqui estamos na Tua presença. Aqui estou na Tua presença. E como aprendi pela Tua palavra, que Tu tens todo o poder de transformar a minha vida. Eu que já conheço a Tua palavra, mas preciso da transformação. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo me transforme e faça de mim uma nova criatura. Porque essa transformação só pode vir no momento em que Tu, ó Jesus, és o meu Salvador e Senhor. E eu me entrego nesta hora em Tuas santas mãos. Eu te peço, ó Pai, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quero, nesse instante, prezado telespectador, agradecer seu momento de atenção, esse período de atenção e participação desse programa, juntos da Convenção Batista Paranaense. E minha oração também é que você tenha uma semana muito abençoada. Viva na presença do Senhor. E se você já foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo, faça isso, alegrando a cada dia o coração de Deus. Que Deus o abençoe ricamente e tenha um bom dia e um ótimo fim de semana. Amém.